Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um VE Entrevista. Estamos aqui com o Thiago Vieira, do Direito Religioso, ele que é também presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Thiago, o Brasil sempre foi um Estado laico? Muito boa a tua pergunta, Felipe. Laicidade. Será que o Brasil sempre viveu uma laicidade? Não. O Brasil já teve uma confessionalidade, e cristã, Felipe. Olha só. A primeira Constituição brasileira, que data de 1824, do Brasil Império, do início do Brasil Império, Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, outorga a nossa primeira Constituição. E nessa Constituição, nós tínhamos, Felipe, uma religião oficial. Existia um artigo na Constituição brasileira, na Constituição Imperial, que declarava como religião do Império a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Constituição de 1824, o Estado brasileiro adotava um modelo confessional. É importante sempre lembrar que confessional, teocracia e Estado laico são formas de interação entre o poder político e o poder religioso. Sim. E o Brasil, então, adotava esse modelo confessional, que é um modelo que escolhia uma religião oficial, e era até um confessionalismo que praticava uma espécie de regalismo. O que é isso? O imperador, ele removia bispos, colocava um bispo em uma paróquia, tirava de uma paróquia e colocava em outra, estabelecia prebendas, os dízimos iam para o cofre do império. Então, até tinha uma situação com o Vaticano que gerou até alguns problemas nessa relação do Brasil da Santa Sé no Brasil Imperial. Em 1891, nós temos a Constituição da República Velha, a primeira Constituição da fase republicana do Brasil. E nessa Constituição, nós temos, então, a quebra, a extinção do padroado, a extinção do Estado confessional, e nós temos o segundo modelo que existiu aqui no Brasil, que foi o modelo de laicidade simplícita, que é uma laicidade, como eu posso dizer assim para vocês, gente, para vocês entenderem, seca. Poder religioso de um lado, poder civil de outro, e eles não se relacionam, não conversam. Esse foi o modelo de 1891. Tanto que só existem duas constituições, gente, que não falam do nome de Deus. É essa, de 1891, e uma Constituição posterior que inaugura uma fase brasileira que pouca gente sabe, que foi uma fase de um Estado quase ateu. Nós tivemos no Brasil o Estado secular. Lá na Constituição de 1937, que é a Constituição polaca, que é a Constituição fascista, outorgada por Getúlio Vargas, essa Constituição que quase eliminou a democracia, foi nessa Constituição que nós não temos liberdade religiosa. Nessa Constituição, a liberdade religiosa estava sob a segurança nacional e os bons costumes. Em outras palavras, se o governador achasse que a fé era ruim, tchau fé. Essa é a Constituição de 1937, que durou até 1946, quando o Estado laico foi retomado. Aí um Estado laico mais benevolente com a religião, uma laicidade mais simpática, uma laicidade mais parecida com a que nós temos hoje. E aí nós chegamos no dia 5 de outubro de 1988, onde foi inaugurada o Estado laico colaborativo, que é o melhor modelo do mundo. Que é o modelo em que o poder religioso e o poder temporal, o poder político, se relacionam para buscar o bem comum das pessoas. Essa é a história da laicidade no Brasil. Muito bom. Obrigado, Thiago. Valeu, gente. Obrigado, Felipe.